Começando o fechamento de mercado do mini índice do dia 13/9, vamos ver quais foram os ciclos do dia e os melhores trades de acordo com cada ciclo. Se você está curtindo o conteúdo desse canal, deixe seu like, compartilhe e não esquece de ativar as notificações. Então vamos lá, o que o índice fez aqui? O índice terminou o pregão anterior, aqui no cenário de lateralidade, como comentei no fechamento anterior, tenta romper na primeira barra do dia, já falha, expande a lateralidade. Ele tenta fazer mais um rompimento aqui, falha, tenta romper 2 vezes, falha. Então é mais provável que o preço leve o preço mais acima. Falha de romper aqui, expande a lateralidade, se tornando essa lateralidade que eu deixei marcado em vermelho, tornando uma lateralidade um pouco maior. Trabalha dentro desse range, testa a máxima aqui, vem testar a região do terço superior. Depois disso ele, em 2 pernas, faz uma, pullback aqui, 2. Aqui por estar no terço superior, você poderia poderia vender abaixo dessa barra com o stop logo acima e buscar alvos de scalp ou até mesmo terço inferior, acreditando que o preço ele veio buscar o terço inferior, não chegou a testar mínimo aqui e após isso ele deixou uma outra entrada aqui. Essa entrada seria muito agressiva porque chegou a formar 1, 2, 3, 4 barras contra você, um micro canal. Então aqui para essa entrada seria uma entrada de menor probabilidade. Ela deu certo, mas seria melhor evitar essa entrada. Aqui para você entrar seria melhor se ele tivesse formado pelo menos 2 pernas de baixa, que aconteceu no cenário aqui de alta, e deixasse uma segunda entrada. Aqui ele na primeira entrada ele deixou, após acionar a primeira entrada, ele teve um forte rompimento aqui, rompeu em 2 barras, fechando acima desse ponto de rompimento. Você poderia comprar esse rompimento com stop logo abaixo dessa barra e buscar alvos mais acima. Você poderia projetar o 1 para 1 dessa barra, que seria esse aqui que eu deixei marcado. E como a tendência demonstrou pressão ainda para alta, poderia buscar também o terceiro alvo. Aqui ele estava num ciclo de canal estreito. Você poderia, após essa primeira correção rasa, você poderia também comprar acima dessa barra, com stop aqui abaixo, e levar também para o 1 para 1 da lateralidade, ou o terceiro alvo. Aqui o preço ele forma um micro canal contra você teria que sair desse trade aqui. Aqui na verdade você teria sido estopado se você não saiu quando deixou uma forte pressão de venda aqui. Você teria sido estopado aqui nessa quarta barra. Aqui ele formou um fundo duplo, formou uma correçãozinha um pouco mais profunda, né, deixando de ser esse canal estreito e podendo se tornar um possível canal amplo de alta. Deixei marcado aqui em azul. Aqui esse trade aqui entrou, se tivesse levado aqui para esse segundo alvo e viu que faltou 20 pontos para atingir o alvo e não tivesse pego, você poderia sair aqui nessa barra, né, por ter faltado pouco para ser atingido, ou abaixo dessa inside aqui. Se você não saiu, ele formou um micro canal contra você e acabou estopando você aqui. E após isso, o preço ele aqui deixa uma boa barra de sinal, próximo da média, formando um fundo duplo. Você poderia comprar também essa barra aqui. Seria um trade um pouco mais agressivo, porque estaria entrando contra um micro canal, mas ele deixou uma boa barra de reversão, revertendo 2 barras e formando aqui um fundo duplo com essa mínima. Então, poderia entrar acima dessa barra aqui com stop logo abaixo e buscar alvos que seriam o alvo de 1 para 1 aqui dessa lateralidade, que estaria um pouco mais acima. E se você identificasse que ele criou um bom rompimento, rompendo esse pivô aqui, você poderia buscar também o terceiro alvo ou a projeção desse pivô que foi rompido. Aqui que rompeu com bastante pressão. Aqui. Primeiro alvo aqui e o último alvo aqui, na mesma região do terceiro alvo, mais ou menos. Aqui ele não chegou a ser atingido. Faltou bem pouco para ser atingido. Levaria aqui para a região do terceiro alvo. Foi um excelente trade também, um pouco mais arriscado por ter entrado contra esse micro canal, mas acreditando que após esse canal estreito de alta, o preço tenderia a fazer uma correção um pouco mais profunda. Impossível
poderia se formar até duas pernas de baixo aqui na região da média e deixar uma entrada um pouco melhor. Aqui no caso ele já deixou um fundo duplo, uma boa barra de reversão, revertendo duas barras, né, de venda. Então aqui você poderia entrar acima dessa barra e levar o alvo tanto 1 para 1 desse pivô, que seria aqui na região do terceiro alvo, ou apenas para renovação de máxima nesse alvo aqui. Para renovação de máxima, você compra isso aqui, você tem que levar pelo menos para 1 para 1, 300 pontos. Não daria aqui no alvo de 1 para 1, teria que pelo menos levar aqui para o alvo mais acima. Então acreditar que ele iria romper, e vou colocar o alvo pelo menos de 1 para 1 da sua entrada aqui, que seria 300 pontos. Acreditar que ele iria romper esse pivô. Aqui no caso, se ele não rompesse esse ponto aqui desse pivô, se ele não rompesse aqui, no caso, ele rompeu, deixou gap aqui entre a barra, após fechou, deixou outro gap aqui, essa barra aqui veio e retraiu o gap, mas manteve ele aberto e foi buscar aqui o terceiro alvo. Aqui no caso, se após ele chegar na renovação de máximo, ele falhasse de romper deixando o pavio e deixasse uma barra de venda, você teria que sair desse trade, provavelmente sairia no 0 a 0 ou com um pequeno lucro. Aqui no caso de hoje, esse exemplo de hoje, o preço ele rompeu forte, uma boa barra de rompimento, teve continuidade, deixou gaps abertos. Então poderia projetar esse pivô. Aqui ele veio aqui buscar o terceiro alvo, após buscar esse terceiro alvo, ele formou aqui uma wedge. Aqui como se você estivesse buscando também o alvo de 1 para 1 desse pivô rompido. Esse pivô que foi rompido aqui. Deixa eu só ver. Acho que às vezes ele foi tão... Eu tinha que buscar. Não, faltou bem pouco para atingir esse alvo. Poderia considerar até que foi atingido, né? Porque aqui faltou bem pouco para ser atingido. Mas se você estivesse deixando o alvo aqui no tick dessa projeção aqui, você teria que sair quando ele formou aqui 1, 2, 3 puxadas, deixou uma wedge, poderia sair abaixo dessa barra aqui, porque ele estaria atingindo o terceiro alvo dessa lateralidade, e após o terceiro alvo o preço tende a fazer pelo menos uma correção mais profunda, ou até mesmo lateralizar, dependendo da pressão dos vendedores. Aqui, após isso, o preço formou uma wedge aqui no topo, né, na região do terceiro alvo, estaria também aqui alto no gráfico de 60 minutos, uma inflexiva de 60 minutos, vou deixar marcado aqui, ó, esse ponto de inflexão, então seria uma grande lateralidade, que foi em várias pernas, demonstrando aqui barras exaustivas, né? Grandes barras próximo de um ponto de inflexão, uma das maiores barras próximo do ponto de inflexão, então isso aqui se caracteriza como barras de exaustão. E no diário estaria também formalizando uma lateralidade aqui assim. Deixa eu só marcar aqui. Estaria alta também nessa possível lateralidade aqui do diário. Então seria menos provável dele romper também esse ponto de inflexão, já que estava no terceiro alvo dessa lateralidade rompida e no ponto de inflexão de 60 do diário também formaliza uma grande lateralidade. Então aqui, como ele forma uma wedge alta numa lateralidade e deixa uma boa barra de reversão, revertendo 1, 2, 3 até 4 barras, aqui o fechamento dela reverteu essas barras, você teria uma boa venda aqui. Você poderia vender abaixo dessa barra com stop logo acima e buscar aqui tanto uma correção profunda de todo esse movimento de alta ou de todo esse movimento aqui de alta também. Considerando aqui no movimento mais macro, teria 50% de todo esse movimento que estava aqui próximo da lateralização, o ponto de flexão que lateralizaria o preço, e da última perna aqui também teria os 50% como alvo também, para buscar, que daria algo aqui em torno de 240, aqui esse alvo, quase de 1 para 1. Aqui, pelo contexto macro, você poderia acreditar que o preço
e pela pressão que for formada vendedora logo depois, que o preço poderia lateralizar ou transicionar aqui. O mais provável seria transicionar para um possível canal amplo de alta que eu deixei marcado em azul. Mas aqui ele teria que demonstrar pressão. Aqui ele formou um canal estreito aqui, demonstrando pressão dos vendedores. Consegue fechar a barra abaixo, deixa um gapinho de média aqui, tenta fazer movimento de alta, falha, faz mais uma puxadinha, forma uma wedge aqui. Essa compra seria uma boa compra, deixou o primeiro gap de média, poderia representar mais a última puxada dos compradores aqui, podendo vir testar esse ponto de inflexão e criar uma possível MTR, mas aqui ela falha e faz mais um movimento de baixa. Você poderia ter estopado aqui, abaixo dessa entrada, aqui você teria sido estopado, aqui ele formou uma wedge e deixou uma entrada ainda melhor. Você poderia deixar o stop aqui abaixo e entrar acima dessa barra e buscar alvo mínimo aqui, esse reversão dessa perna e ou a máxima aqui do dia, que seria para formalizar uma MTR. Poderia ainda formar uma MTR com topo duplo mais baixo ou topo duplo mais alto, ou também topo duplo idêntico. Tem essas três possibilidades. Aqui ainda poderia considerar uma possível MTR com topo duplo mais baixo, mas esse topo ficou muito mais baixo, então ele simplesmente fez uma correção aqui por mais de 20 barras, né? Aqui, por 20 barras ou mais. Quando ele faz uma correção por 20 barras ou mais, a probabilidade de o preço retomar ou virar ou reverter se iguala em 50% para ambos os lados, como diz o Brooks, né? Então aqui a probabilidade se iguala tanto para os compradores como para os vendedores. Teve bastante barras de correção, um canal estreito, os vendedores demonstrou bastante pressão aqui, lembrando que os ciclos sempre estão dentro de outros ciclos, portanto você se posiciona bem de acordo com cada ciclo, e aqui ele estava um canalzinho estreito. Aqui ele tenta romper, falha e faz mais um movimento de baixa, forma uma wedge aqui, deixa uma boa entrada, formando mais um gap de média e poderia representar mais uma puxada para cima. Aqui, se você entrou aqui e levou só para esse alvo, o alvo foi atingido. Se você estivesse levando para a máxima aqui, para a região da máxima, ou pelo menos para o maior fechamento do dia aqui, você teria que sair desse trade quando ele falha aqui nesse ponto de inflexão, formando aqui um possível topo duplo, né? Tenta romper, falha e deixa uma barra de sinal. Você teria que sair abaixo dessa barra aqui com um pequeno lucro e poderia buscar aqui como ele formou um topo duplo, por uma segunda entrada de venda. Por ele ter vindo num microcanal de alta, seria melhor esperar uma segunda entrada. Ele formou um microcanal de alta, 5 correções, deixou uma venda aqui desse topo duplo. Essa primeira sinal de venda não seria bom, seria melhor esperar uma segunda entrada, por ele ter formado um microcanal aqui. E a segunda entrada veio aqui, demonstrando a desistência também dos compradores nesse cenário aqui. Porque aqui deixou uma barra de venda, e os compradores tentaram levar o preço acima novamente, e aqui os compradores que estavam comprando ao mercado, comprando o fechamento, quando viu essa barra aqui, eles ficaram desapontados e quando o preço faz uma correção aqui profunda em relação a essa última puxada aqui, eles compram mais a mercado aqui, com a ordem limite a 50%, e saem com o lucro da primeira entrada, da segunda entrada, e saem no 0,0 da segunda entrada aqui, que foi onde o preço veio testar aqui. E aqui, quando eles saem das suas entradas, os compradores, a ordem de compra, quando você sai da ordem de compra, é uma ordem de venda. E os vendedores, enxergando isso, vendem mais e gera esse grande movimento de baixa aqui, que os compradores estão desistindo aqui. Os compradores estão desistindo nesse fechamento, e os vendedores estão vendendo mais agressivamente para tentar levar o preço mais abaixo. Aqui, logo abaixo da inside, você poderia vender, enxergando a desistência dos compradores, conforme essa inside, e o stop logo acima aqui. Aqui acima, com a ordem de venda aqui, e buscar tanto, pelo menos, essa mínima aqui, seria uma possibilidade de formar um fundo duplo,
e o preço fica lateral aqui, né? Forma um topo duplo, daí forma um fundo duplo e fica numa lateralidade. Que aqui ele já estava também, já estava um possível cenário de triângulo expandido, né? Ele fez aqui máxima mais alta e estava no cenário aqui fazendo as mínimas mais baixas, podendo virar um cenário de triângulo expandido. Mas aqui o preço, ele, quando ele demonstra essa desistência, o alvo mínimo que você poderia levar seria essa mínima e poderia esperar para ver se o preço iria romper esse ponto aqui de inflexão para projetar pelo menos esse pivô para baixo, que é o pivô mais recente, e buscar alvos mais abaixo. Se você levou até aqui o alvo foi atingido e se você esperou para ver se o preço iria realmente romper, pode identificar essa pressão vendedora aqui, uma, duas, três, quatro, 5 barras de venda e fecha uma boa barra de vendedora abaixo desse ponto de rompimento, com gap aberto aqui. E você poderia manter o trade aqui, esse trade, e buscar algo projetado para baixo aqui, que seria a projeção desse pivô aqui, que estava dando aqui na região da mínima, dessa mínima aqui, que lateralizaria o preço aqui, testando esse ponto de inflexão. E também teria, se identificasse a pressão, ainda o terceiro alvo dessa lateralidade aqui, que eu deixei marcado aqui abaixo, nesse azul. Terceiro alvo. Então aqui, quando ele demonstrou forte pressão vendedora aqui, após a desistência dos compradores, poderia manter esse trade. Se você saiu aqui nessa mínima, você poderia reentrar abaixo dessa barra, com stop logo acima. Aqui, essa barra ela só foi testar esse ponto de rompimento, deixar um gap negativo. Isso teria sido estopado, você poderia reentrar novamente ou abaixo dela, ou esperar uma segunda entrada aqui após o rompimento, que foi gerada aqui abaixo dessa barra. Vou deixar essa barra de sinal aqui. Você poderia vender também abaixo dessa barra, com stop logo acima, depois fazer um teste e manter o preço abaixo desse ponto aqui de rompimento e buscar a projeção desse alvo. Eu fui atingir aqui o 1 para 1 dela, deu aqui, e o terceiro alvo estava aqui abaixo, nessa marcação em azul. Aqui, após isso, após vir um forte rompimento aqui, o preço fez uma correção rasa e se transicionou para um possível canal estreito de baixa dentro dessa lateralidade. Aqui dentro dessa lateralidade, como o preço estava vindo com forte pressão, era provável que o preço romperia esse ponto de inflexão. Você só teria que sair desse trade se o rompimento falhasse. Aqui, no caso, se você levou para esse alvo, ele foi atingido, né, 1 para 1 que estava dando essa mínima, ele foi atingido. Se você estivesse levando para o alvo mais abaixo, quando ele rompe aqui e deixa uma barra de sinal aqui, você poderia sair acima dela. Aqui demonstrou a falha de rompimento. Daí você sairia desse trade. Após isso, o preço ele deixa essa falha de rompimento aqui, tenta reverter, falha e volta a retomar. Aqui já teria um trade de falha da falha, né? Ele falha de romper, falha de reverter, você entra para o preço ter uma retomada aqui e pelo menos buscar esse alvo mais abaixo. Poderia entrar aqui nesse trade abaixo dessa barra ou abaixo dessa barra, com stop logo acima, e buscar pelo menos esse alvo aqui, ou o gap magnético mais abaixo, que seria o primeiro gap que foi deixado no dia. Aqui o preço ele faz uma, back duas, atinge esse alvo, e após atingir esse alvo, o preço fica um TTR aqui, com barras sobrepostas, e termina o dia numa lateralidade estreita aqui. Quando ele vira essa lateralidade estreita aqui, se você estivesse querendo buscar esse alvo aqui abaixo, que seria o gap magnético, você teria que sair aqui, acima dessa barra, porque já teria identificado que virou uma lateralidade estreita. Poderia também aqui, no caso de hoje, você também poderia projetar toda essa lateralidade aqui que ele rompeu. Poderia buscar primeiro o 1 para 1, que daria na mesma região do gap, e também o segundo alvo, que é o 1 para 1 da lateralidade. O primeiro alvo é o 38, e o 1 para 1 da lateralidade é o 50%. Então aqui, quando o preço ele virou essa lateralidade, se estivesse buscando alvos mais abaixo, você teria que sair acima dessas barras aqui de doji. E está segurando agora na região da média dos 60, né? Formando aqui um possível fundo duplo, mas
o pregão terminou. Se ele não, após ele romper aqui, não demonstrou que iria continuar um canal de impulsão e virar um TTL, seria melhor você sair do trade que você estivesse buscando alvos mais abaixo, por já estar no final do pregão também. Então aqui esses foram os ciclos do dia e os melhores trades de acordo com cada ciclo. Lembrando que cada ciclo está dentro de um ciclo. É importante você se posicionar de acordo com cada ciclo. E no exemplo de hoje aqui, que ele veio numa forte, num ciclo micro, mas só que ele estava num forte rompimento e canal estreito aqui, e você não opera contra isso, né? Se o preço ele romper e continuar mostrando que ainda tem pressão para continuar, esse ciclo que é micro pode virar macro, se ele demonstrar que está com pressão ainda, né? Aqui no caso ele tentou virar macro, mas acabou virando uma lateralidade estreita aqui no final. Que nem um exemplo, quando acontece de ele estar vindo no ciclo, dentro do ciclo macro, que seria uma lateralidade aqui, por exemplo, está vindo num ciclo de canal amplo de baixa, fazendo correções profundas e consegue romper, fechando barra abaixo do ponto da lateralidade, que acaba virando um ciclo de canal amplo já de baixa, saindo da lateralidade. Aqui no caso de hoje, aqui tem um exemplo de um canal estreito, rompendo essa lateralidade e mantendo o ciclo após ele. Aqui, no caso de hoje, quando ele rompe aqui e deixa essa falha aqui, ainda era factível ficar nesse trade, mantendo o stop acima dessa barra de rompimento. Mas quando ele rompe e deixa essa barra de sinal aqui, está falhando de romper uma lateralidade. Seria possível que o ciclo, esse ciclo de canal estreito terminasse e virasse só uma lateralidade, por ele ser um micro. Ele poderia vir aqui fazer um movimento mais forte de alta, mas ele manteve o ciclo micro e esse ciclo micro acabou se virando o ciclo macro quando ele conseguiu romper, manter preço abaixo, após ele falhar aqui, vir abaixo aqui e manter o cenário aqui de correção rasa e manter aqui renovações de mínimas, né, como está no canal estreito de baixa. Mas após ele atingir esse alvo aqui, teve bastante realização e virou um canal estreito aqui, podendo fazer agora uma correção um pouco mais profunda e virar um possível canal amplo de baixa aqui para vir buscar alvos mais abaixo. Então esses foram os ciclos do dia, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilhe e não esqueça de ativar as notificações. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. É isso aí, pessoal, valeu, até mais.